e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Pix. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Olá, galera. A graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar algo com você. Nós não somos aqui de publicar vídeos de outras pessoas. Algumas pessoas têm me mandado no privado, têm comentado e pedido para a gente falar sobre os acontecimentos, né, que têm ocorrido aí nos últimos dias, né? Irmãos, a gente viu uma live entre dois pastores e nessa live rolou um debate, correto? E aí, quem está certo, quem está errado? A Bíblia é para ser debatida. Querido, a Bíblia é para ser debatida, sim, tá? Antes de tudo, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, compartilha, tá bom? Ativa o sininho, nos ajude a propagar a palavra de Deus e falar sobre assuntos de grande relevância no mundo evangélico, tá bom? Fique até o final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, meus irmãos, a Bíblia é para ser debatida. O apóstolo Paulo, na minha visão, foi um dos maiores debatedores da Bíblia. O apóstolo Paulo debateu com filósofos, o apóstolo Paulo debateu com religiosos, o apóstolo Paulo debateu com povos diferentes, com romanos, com gregos. A Bíblia é para ser debatida do ponto de vista apologético. O que é isso? Quando você defende a fé cristã. Nós vivemos em uma geração muito difícil. O verdadeiro evangelho já não pode ser exposto da maneira que ele tem que ser exposto. E louvo a Deus que ainda existe pessoas que defendem o evangelho, que pregam o verdadeiro evangelho. Deixa eu te falar algo. Jesus, ele chamou os religiosos de raça de víbora, de hipócritas, de filhos do diabo. A pregação de João Batista era: se arrependam, raça de víboras. Tá bom? O apóstolo Paulo, ele chama os falsos profetas, os falsos ensinadores, em Gálatas 1:7, por exemplo, de perturbadores. Ele chama quem vive na prática de pecado de iníquo, pessoa imoral. Tá bom? O apóstolo do amor, João, nossa, o apóstolo do amor, ele chama quem vive na prática de pecado, em 1 João capítulo 3, versículo 8, de filhos do diabo. Quem anda com Deus é filho de Deus, mas quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Não tem que passar pano, não tem que enxugar, não tem que alisar a cabeça de ninguém. A mensagem do evangelho é: Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os apóstolos pregavam: arrependei-vos e convertei-vos para que venha um tempo de refrigério. Jesus é amor, Jesus é amor. Deus é amor, Deus é amor, mas Jesus diz: não tema o homem que pode ferir o corpo, mas tema a Deus que lança a alma no inferno. Jesus é amor, mas ele falou mais de inferno do que de céu, você sabia disso? Ele pregou juízo, ele pregou contra pecado. Pastor Leonardo Salles, por exemplo, ele citou o ladrão da cruz. Jesus, ele perdoou o ladrão da cruz. O que é perdoar? Perdoar é a ação de Deus, a reação de Deus, tá?
a partir do momento que tem a ação humana. E qual é a ação humana que leva Deus a perdoar os nossos pecados? O arrependimento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Ele perdoou. A mulher que foi pega em adultério, Jesus, ele não permitiu que apedrejassem ela, mas Jesus diz, a tua fé te salvou, salvo engano, mas ele disse assim, vai e não peques mais. Jesus não compactuou com o pecado dela. Jesus nunca compactuou com o pecado de ninguém. Quem fala da igreja de Cristo tem que ser respondido. Quem confronta o evangelho tem que ser confrontado com a palavra, tá bom? Nós vemos aí cantores famosos, né? Um tema desse debate foi Priscila Alcântara. Priscila Alcântara estava rebolando no carnaval, meu filho. Priscila Alcântara fala mal da igreja, fala mal do evangelho, e tem gente defendendo essa raça. Ah, mas tem que pregar o evangelho para eles voltar. Meu irmão João diz que saiu do meio dos nossos porque não era dos nossos. Tem gente que está aí afastado, tem ovelhas desgarradas, e você que está desviado, está ouvindo esse vídeo, volte para Jesus. A mensagem do evangelho é: se arrependa. Agora, se você vive usando suas redes sociais para falar da igreja, usando o espaço e o tempo que você tem para falar mal do evangelho de Cristo, querido, a igreja custou sangue, e sangue precioso, como diz em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19, o sangue de Cristo. Querido, a igreja é a agência de Deus na terra. A igreja é a noiva do Cordeiro. E precisamos de pessoas que ainda se exponham para expor o evangelho, que defendam o evangelho, que pregue a verdade. Paulo diz aos Coríntios, é bom que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem. Ainda temos sinceros? Ainda temos pregadores que se expõem a própria vida, como o apóstolo Paulo, eu esmiuço meu próprio corpo, contando que o evangelho seja pregado? Ainda temos pessoas que pregam o verdadeiro evangelho? Agora, para terminar, você já percebeu que, na minha concepção, biblicamente, quem está certo no debate é o pastor Eliseu Rodrigues o tempo todo. E outra coisa, a gente não vê Leonardo Salles conseguir usar a Bíblia. É uma coisa feia, horrível de ver. Eu até achei engraçado, o pastor Eliseu até ofereceu um curso para ele. Ele queria citar a Bíblia e o pastor Eliseu tinha que falar onde está escrito aquilo. Então, uma coisa feia. Fujam desses perturbadores, como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7, não há outro evangelho. Há perturbadores, pessoas que estão perturbando vocês. E o pastor Eliseu foi muito feliz quando ele disse qual é a função, o objetivo dessas pessoas. Arrecadar dinheiro do povo. O cara é profeta, ele tem o dom de profecia. Tá bom? E tome cuidado, porque existe uma função maligna que nós vemos na Bíblia, que é a adivinhação. Já me chamaram para a igreja que o pastor ele adivinha seu CPF. Isso é coisa maligna. Primeiro, que não me edifica em nada, eu não preciso que ninguém veja a minha identidade ou meu CPF. E segundo, que o Espírito Santo não trabalha com isso. Tá bom? Então, tomem cuidado em saber dividir revelação, profecia, visão ou adivinhação. Tá? Voltemos para a palavra, voltemos para as escrituras. Nós vemos pastor ameaçando o pastor Eliseu Rodrigues. Se falar de mim, não pisa aqui no Rio. Gente, que evangelho é esse que a gente está vivendo? Tá?
Agora, oremos por essas pessoas para que Deus mostre. Aliás, Deus está mostrando a verdade, o caminho a ser seguido, tá bom? Pastor Leonardo Salles, ele começou na Assembleia de Deus, ele estava na live falando tão mal da Assembleia de Deus, né? Nossa igreja, nossa denominação. Triste ver isso, mas eu fico feliz de ver que ainda temos pessoas que defendem a palavra de Deus. Ainda temos sinceros, ainda temos verdadeiros pregadores da palavra, tá bom? Fica essa dica para você, só a palavra alimenta, só a palavra exorta, só a palavra limpa, só a palavra ilumina, só a palavra, ela te faz se tornar um cristão verdadeiro, tá bom? Não vá atrás de profetada, vá atrás da palavra. Ela é a maior profecia de Deus para sua vida. Um abraço, gente, fique na paz. Por favor, se inscreva, compartilha, nos ajude a pregar a palavra de Deus para mais pessoas possíveis. Estamos num tempo em que a palavra precisa ser pregada. Um abraço.